Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Zedu, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Pois é, divórcio ou separação é sempre delicado, né? Para qualquer casal. Mesmo que ele se separe numa boa, né? Com tranquilidade, com os dois lados combinando, mas é sempre um momento complicado, difícil. E quando tem que separar bens, então tem que tomar mais cuidado ainda para não dar briga no final, que começou bem e terminar mal, né? Num caso desse, como é que fica a partilha de bens? Quem fica com o quê, Zedu? Em caso deles terem construído bens ao longo desse casamento. Pois é, aí é que entra uma coisa que muita gente não se dá conta. Eu já brinquei aqui algumas vezes, Patrícia, e vou repetir minha brincadeira, que é no seguinte sentido: quando você vai se casar, você procura o cerimonial, não é isso? Você procura o Verdade. cerimonialista, você procura a moça que faz o bolo, não é? Fotógrafo. Você procura o fotógrafo, você procura o florista, você procura a orquestra, a banda, o DJ, a cerveja, você só não procura o advogado. E aí é que surge o problema. Aí é que surge o problema. Porque não existe uma regra única. Nós temos a possibilidade de ter uma regra para cada caso específico. Entendeu, Patrícia? O que que Uhum. significa isso? Significa que para cada regime de bens você tem um tipo de partilha diferente. O que que é o regime de bens? O regime de bens são as regras que vão determinar as relações patrimoniais dos cônjuges. Isso é definido antes do casamento. No Brasil, nós temos um regime padrão, que é o regime da comunhão parcial. Depois eu vou dar uma prévia do que é cada regime. Mas se você escolhe o regime, se você quiser, se você não disser nada, né? Chegar lá, preparar o seu casamento, dar entrada na papelada, ou se você constitui uma união estável sem contrato, ou sem escritura, você é casado no regime da comunhão parcial de bens. Mas você pode optar pelo regime da comunhão universal de bens, pelo regime da separação de bens ou pelo regime da participação final dos aquestos. A lei nos permite ainda escolher um regime específico, característico para a sua situação e do seu noivo, noiva, convivente, personalizado. O que não ofender a lei, você pode traduzir num pacto antinupcial ou num contrato, se for o caso da união estável, e estipular qual é o regime de bens. E por que que isso é tão importante lá na frente? Porque isso vai ter repercussão tanto para fins sucessórios quanto para fins de eventual divórcio. Como é que são os regimes, Patrícia? O regime da comunhão parcial, todos os bens presentes ou que forem adquiridos no curso da relação, né, seja por herança, doação, ou seja de forma onerosa, todos os bens, com exceção daqueles que a lei vai especificar, que são pouquíssimas exceções, mas no regime da comunhão universal de bens, todos os bens se comunicam, ou seja, integram o patrimônio comum daquele casal. O que que significa isso? Que pelo simples fato de você ser casado naquele regime, tudo aquilo que ou você, ou seu companheiro, companheira ou cônjuge adquiriu, ou recebeu de alguma forma, ganhou, recebeu de herança, já é metade seu. O regime da comunhão universal, meio a meio. No regime da separação convencional, o patrimônio não se comunica. Ou seja, se você adquiriu um bem com os seus recursos pessoais, aquele bem é seu. Se o seu companheiro ou cônjuge adquiriu um bem com os recursos próprios dele, aquele bem é dele. Não há comunicação patrimonial como regra. Sempre no direito, sempre vamos ter algumas exceções. Mas a regra é essa. E o regime da comunhão parcial significa dizer o seguinte: que todos os bens adquiridos de forma onerosa no curso da relação afetiva se comunicam. Então veja bem, se você tinha um bem antes de se casar, ou se você recebeu um bem de herança ou por doação, aquele bem vai ser só seu. Mas se você comprou algum bem, um terreno, um carro, ou fez algum investimento,
esse patrimônio já é, pelo simples fato de você ser casado ou pelo simples fato de você viver em uma união estável nesse regime, não precisa provar nada. Todos os bens que forem adquiridos de forma onerosa, ou seja, pelos quais você pagou, todos esses bens são metade seu, metade do seu companheiro ou cônjuge. Então, na hora da separação, você leva para casa aquilo que você trouxe, os chamados bens particulares, mas você divide com seu companheiro os bens comuns. E aí nós temos um outro regime, que a tendência é que seja extinto, que é o regime da participação final dos aquestos, que ele, cada um preserva o direito de administrar o seu próprio patrimônio durante o casamento, mas ao final do casamento, tudo aquilo que foi acrescentado ao patrimônio do casal é dividido. Tá? Deu para entender até aqui, Patrícia? Com certeza. Eu já posso, já que você está falando desses regimes, eu já posso te fazer uma pergunta? Ô, por favor. Aquelas pessoas que não casam no papel, que têm a famosa união estável, eles se encaixariam em algum desses regimes? Sim, sim, o artigo 1725 do nosso Código Civil vai dizer expressamente que quando você não tem um contrato, e aí quando a gente fala contrato, a gente pode estar falando também de uma escritura pública. O importante é que o documento tenha a natureza jurídica de um contrato, ou seja, de um combinado. Se você não estipula nada, o regime padrão vai ser o regime da comunhão parcial de bens daquilo que for aplicável. Ok. Ou seja, todos os bens adquiridos de forma onerosa no curso da relação são comuns. E aí, no caso de uma ruptura, metade vai para um, metade vai para outro. Ah, mas fui eu que paguei sozinho. Sinto muito, meu querido. Você devia ter procurado não só o florista, mas também o advogado antes de você fazer essa união estável, para que ele pudesse fazer o planejamento patrimonial para você e explicar quais são as consequências do regime de bem. Ainda bem que você é ouvinte da CBN, já fica sabendo desde já como é que isso funciona. Olha, isso meio já que responde a pergunta do Renato que eu estava pegando aqui. Ele falou assim, mas eu não tenho nada, ela não tem nada, a gente vai procurar o advogado para quê antes do casamento? Você vai não ter para o resto da sua vida, ou você vai focar no seu trabalho, no seu desenvolvimento profissional e vai em busca de ter a sua casinha, o seu carrinho, né? Fazer uma poupançazinha. Eu acho que é recomendável, não é não, Patrícia? Eu concordo. Então, enfim, a vida nos traz surpresas e eu confesso a você que eu prefiro acreditar que a maior parte das surpresas são boas e agradáveis surpresas, né? E aí você vai escolher o seu regime como forma até de você fazer o seu planejamento para o futuro, né? Porque, claro, a gente casa para o felizes para sempre, mas o felizes para sempre nem sempre é possível. Agora, Zedu, é verdade que quando você casa com comunhão universal de bens, se uma pessoa, se um dos cônjuges vai para o CPF, vai para o Serasa, ou tem um CPF negativado, o outro também entra? E aí eu também faço uma pergunta para você, né? Quando essas situações de financiamento, dívida, investimento, colocam um dos cônjuges no negativo, como é que fica o outro? Boa, Patrícia. Olha só. Primeiro que aí vai depender do contrato que foi firmado. Como regra, você vai fazer a sua contratação, o seu crédito vai ser pessoal, é personalíssimo. Então, na hora de uma negativação, quem vai ser negativado foi aquele que assinou o contrato. Porém, vamos colocar uma coisa aqui que a gente precisa sempre falar. As dívidas feitas, e uma pergunta tem a ver com a outra, não é, Patrícia? Então, as dívidas feitas em benefício do casal obrigam o casal solidariamente. Sim. Se eu fiz uma dívida e essa dívida foi para, vamos imaginar, uma reforma da casa, reforma do lar, né, do casal, ou para comprar alguma coisa que foi de utilidade ou que serviu à família como um todo, aí você tem uma responsabilidade solidária por essa dívida e aí você pode ter o seu patrimônio pessoal afetado também por essa dívida. Mas fora isso, não. Se foi uma dívida que alguém fez de cunho particular para cuidar dos seus bens próprios, por exemplo, no regime de separação ou no regime da comunhão parcial, né? Você pode contrair um empréstimo para comprar um carro só para você. Aí o seu cônjuge não tem nada a ver com isso. Porém, se aquele empréstimo foi feito
pela família e para a família, aí você também é responsável e pode responder com o seu patrimônio. Pergunta do ouvinte Hélio. Eu já causei problemas no noivado, eu só disse separação total de bens, certo? E infelizmente, um falou sim, o outro falou nunca e ficou por aí, acabou aí. Pois é, a gente ainda tem isso. Mas você sabe que isso tem um fundamento, né, Patrícia? O casamento romântico, o casamento por afeto, é a grande novidade recente. Porque na história da humanidade, Sempre foram casamento acertos, né? foi um arranjo político e econômico. Uhum. Se nós formos buscar lá, e a gente vê isso nos filmes aí, nas novelas de época, nos filmes épicos também, né? A gente vê que o casamento geralmente era para unir impérios ou para unir fortunas. Então, o casamento sempre teve um cunho mais político e patrimonial do que realmente afetivo. A afetividade, ela é coisa muito recente e que bom, né? Que hoje a gente não precisa casar com quem a gente não quer. Hoje a gente tem essa liberdade de escolher os nossos parceiros, nossas parceiras, e aí nós temos esse casamento romantizado e tal. Mas a gente acaba pegando um pouco desse casamento político e econômico, e aí a gente não acha admissível que haja uma separação patrimonial na hora de se fazer o casamento. Olha, precisa saber o que aquele casal planeja para o seu futuro. Então, se um casal realmente planeja para a união de esforços para a construção de uma vida comum, que case não no regime da comunhão parcial, mas que case no regime da comunhão universal. Agora, se o casal tem alguma situação pré-existente, que acha mais confortável ou qualquer coisa assim, faz o regime da comunhão parcial ou da separação. E aí é bom. É importante avaliar, porque nesse caso são muitas especificidades e cada caso tem que ser tomado de forma completamente independente. Mas, de fato, é o Hélio, né? Ô, Isso. Hélio, eu não sei se eu te parabenizo ou se eu te consolo, porque é uma decisão corajosa e que realmente é rara. As pessoas ainda têm medo, têm esse pudor de falar de dinheiro antes do casamento. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: casamento não é só my love, não. Casamento, às vezes, o casal passa por dificuldades de cunho financeiro e que, se verdade. não tiver a coisa muito bem combinada, acaba com a relação afetiva também. Então, é muito importante conversar sobre dinheiro, sim, fazer as planilhas, fazer o orçamento, escolher bem o regime de bens. Isso é de extrema relevância e isso, ao contrário de enfraquecer o casal, muitas vezes pode até fortalecer. Uhum. Olha, tem mais duas perguntinhas aqui para a gente responder rapidinho. O Vamos Gledson, lá. no contrato pré-nupcial, posso também já definir a modalidade do casamento, o regime? Sim, é no pacto antinupcial que você faz isso. Ok. É necessariamente no pacto antinupcial. A grande novidade do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, é que você pode alterar esse regime. E aí tem agora mais uma novidade ainda, que aqui no Estado do Espírito Santo, a Corregedoria Geral de Justiça baixou um ato permitindo que essa alteração de regime seja feita em cartório. Então você não precisa nem de ir à justiça mais. Você fez o regime, não deu certo, você pode alterar. Mas a escolha do regime de bens ela é feita antes do casamento, embora possa ser alterada depois nesse procedimento de modificação de regime de bens. A última, o ouvinte está dizendo que ele foi casado, se separou e pagou metade da casa em que ele viveu com a ex. E que só agora ele está com uma outra pessoa, essa ex ajudou na reforma da casa e tal. Então, como é que fica essa casa? Ele diz que ele nunca se casou no papel. Não tem problema. Se ele viveu em união estável, se ele teve uma relação pública contínua duradoura com propósito de constituição de família, ele viveu em união estável. E se ele não fez um contrato de união estável especificando o regime dele é o da comunhão parcial de bens. Consequentemente, todas as parcelas que ele pagou dessa casa durante o tempo em que esteve com essa outra pessoa é metade para cada um. Ele vai ter que dividir isso aí. Ou indenizar, ou vender a casa e pagar parte dela, mas tem que pagar. E outra coisa, a reforma que foi feita, independentemente de onde saiu o dinheiro, pelo regime de bens, cada um tem direito a metade desse acréscimo patrimonial, ou seja, dessa reforma. Uhum. Chegou mais uma aqui rapidinho, mas eu acho que vai ter que ficar para a semana que vem. É do Alexandro. Vamos ver. Ele disse que um amigo dele casou e os pais deram uma casa para ele, só que não tinha passado para o nome dele. Estava no nome ainda de um dos pais. E aí ele se separou
e deixou a casa para a ex-mulher dele, para ela continuar morando. Só que agora ele casou de novo e ele fez um contrato com essa nova esposa, né? E aí ele pergunta como é que fica essa questão dos bens, se isso é válido o que ele fez, a Constituição, a separação da antiga com a atual. A gente deixa para a semana que vem, pode ser? Pode ser, então. Então tá joia. Edu, muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Tem algum cantinho de Vitória que você goste? Conta pra gente. Vitória é uma cidade maravilhosa, né? Vitória é tudo. Agora, o charme do centro que está sendo restituído é uma coisa que a gente precisa dar uma atenção, né? É O isso centro aí. estava meio abandonado e agora está virando um polo gastronômico, com bares, com restaurantes muito interessantes. Então está valendo a pena valorizar o centro de Vitória novamente, viu? É isso aí. Obrigada, viu, Edu? Um abraço pra você. Boa semana. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir.